A Polícia Civil de Pouso Alegre prendeu nesta terça-feira, dia 3, o suspeito de aplicar vários golpes de estelionato e violação sexual, se passando como delegado de polícia. Esse mesmo suspeito já havia sido preso no primeiro semestre deste ano, quando se passava por filho de um delegado para fazer suas vítimas. Desta vez, Paulo Ricardo Costa de Moraes, de 32 anos, foi preso em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, com o apoio da delegacia daquela cidade. Segundo o delegado regional de Pouso Alegre, Renato Gavião, o suspeito estava foragido após a justiça autorizar a prisão preventiva dele. De acordo com a polícia, atualmente Paulo Ricardo vai responder pelos crimes de estelionato, ameaça baseada na Lei 11.340 de 2006 e violação sexual mediante fraude. Todos os crimes cometidos em Pouso Alegre. O suspeito tem diversas passagens pelo crime de estelionato e atualmente estaria utilizando do nome de Gustavo Palmieri e a fantasia de ser delegado de polícia civil. Com essas falsas credenciais, segundo a polícia, o homem enganava mulheres e conseguia vantagens financeiras e sexuais. Ainda de acordo com o delegado Renato Gavião, Paulo Ricardo ligava para diversos órgãos públicos de segurança de Minas Gerais e do estado de São Paulo, passando trotes e movimentando o pessoal desses órgãos para diligências que nunca existiram. Segundo ainda o delegado, ele chegou a ligar numa delegacia do interior de São Paulo, informando que era delegado de Poços de Caldas e que queria apoio em uma ação numa residência. A polícia de lá se mobilizou e não tinha nada. O mandado de prisão contra o suspeito foi expedido pelo juiz da Terceira Vara Criminal de Pouso Alegre no dia 20 de novembro. As investigações da Polícia Civil demonstram que nos últimos dias o homem estava na região metropolitana de Belo Horizonte realizando a mesma ação de estelionato afetivo com outra vítima, a qual será também apurada pela Polícia Civil. A reportagem do Terra do Mandu falou com o suspeito na época de sua prisão em abril desse ano. Confira a reportagem feita por Magson Gomes. A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira Paulo Ricardo Costa de Moraes, de 31 anos. Ele é suspeito de aplicar golpes de estelionato em Pouso Alegre região. Segundo a polícia, Paulinho, como é conhecido, enganava suas vítimas dizendo que era filho de um delegado e outras vezes dizia que era investigador de polícia. Veja o que ele disse e a reportagem do Terra do Mandu. As denúncias contra mim são verdadeiras, mas tem denúncia também que vai ser apurada também na corregedoria da Polícia Civil. Você dizia ser filho do delegado, investigador? Dizia, mas tem laudo falso que saiu aí por causa de divergência contra policial, vai ser apurado também. Mas você é isso? Não. A prisão é preventiva. Entre o fim do ano passado e este mês, são 8 boletins de ocorrência contra o suspeito. Paulo Ricardo já esteve preso outras vezes pelos crimes de estelionato e furto. O delegado regional de Pouso Alegre, Renato Gavião, conta que ao se apresentar como investigador ou filho de delegado, Paulo Ricardo se mostrava bastante influente e as pessoas acreditavam na lábia dele. Se apresentava aí no meio social como investigador de polícia, ora como escrivão de polícia, e oferecia facilitação para obtenção de carteira de motorista. Ele também se apresentava como filho de um delegado de polícia, né? E com isso ele se mostrava muito influente no meio policial. Só que todos os fatos apresentados por ele eram mentirosos, ou seja, ele não é policial e também não é filho de nenhum delegado de polícia. Mas as pessoas, não sabendo disso, davam credibilidade para esse estelionatário. Com isso, com base nessas denúncias, nessas informações, foi representado pela prisão preventiva, foi concedida essa prisão pela Justiça Pública, no qual o mesmo agora se encontra preso, né? E vai responder pelos crimes aqui, ora investigados pela Delegacia Regional de Pouso Alegre. Segundo o delegado, o golpe para facilitar a carteira de motorista era o mais comum. Paulo Ricardo enganou várias pessoas e recebeu entre R$300 e R$800 por vítima. Tudo que é tipo de serviço referente à Polícia Civil. Tudo que é tipo de serviço, principalmente aprovação em prova de rua, para a primeira habilitação. Então a pessoa que
tirando a habilitação, estava com receio de não ser aprovada em qualquer exame de habilitação. Ela procurava, né, ele se apresentava oferecendo esse tipo de facilitação, ou seja, olha, meu pai é delegado de polícia, eu consigo a sua aprovação no exame de rua, ou eu sou investigador, eu vou conseguir sua aprovação no exame de rua, e com isso algumas pessoas chegaram a dar dinheiro para ele. Então, diante disto, a Polícia Civil ela até já faz um apelo para que as pessoas que foram vítimas ou em que o autor tentou aplicar algum golpe nesse sentido ou outros tipos de golpes, para que se apresente aqui na delegacia de polícia para a elaboração de um boletim de ocorrência e para consubstanciar ainda mais as investigações que já se encontram em andamento. O delito que ele causava, se passando por policial, é um prejuízo para as pessoas policiais, para o corpo de policiais, que se passa como corrupto, né? Mas também o nome de toda uma instituição. Então é um crime gravíssimo que esse indivíduo estava aplicando aí nas ruas de Pouso Alegre, se passando como... Porque diga-se de passagem que nenhuma pessoa tem influência aqui na delegacia de polícia e nenhuma pessoa vai passar em qualquer tipo de prova de rua ou conseguir algum benefício aqui sendo colega de policial ou policial. Então a Polícia Civil ela não coaduna com esse tipo de atitude. Em 2016, quando estava preso no interior de São Paulo, o pouso-alegrense enganou até a Operação Lava Jato. Mandou uma carta para as instituições públicas falando que ele conhecia tudo sobre o sítio de Atibaia do Lula. Ele foi ouvido pelos procuradores federais que investigam a Lava Jato. Houve, parece que até uma força-tarefa para que ele fosse ouvido, e depois os procuradores viram que ele não sabia de nada e que era um mero estelionatário mesmo. Então você vê que é um menino muito audacioso, né? Que a Polícia Civil conseguiu tirar da rua, que causava prejuízo para várias pessoas aí de bem, né? Inclusive, a gente pode dizer que ele é até mesmo um artista, do mal, mas é um artista. Para o jornalismo da Difusora, repórter Cláudio Lopes.